Bom, gente, agora são 8h09. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje, segunda-feira, olha, confesso que a gente imagina o quanto é pesado você passar por uma situação de um atendimento, de um acolhimento a uma vítima de abuso, de estupro, de violência, de exploração sexual, criança, adolescente. A gente imagina, mas quando você... Eu nem vejo, mas nem precisou ver, mas quando você ouve, como a gente está ouvindo aqui hoje, uma profissional passar para a gente, e aqui em off a gente conversando mais alguns detalhes, a coisa é muito pesada, gente. A coisa é muito, assim, é complicado ao ponto de você... Eu pedi, para de falar porque eu não aguento ouvir essas coisas. Eu fico... dá uma espécie de uma angústia, uma revolta, um nojo, uma raiva, um misto de sentimentos, né? É repugnante você ver a própria mãe participar de um ato desse. Então eu fico, sinceramente... E aí me vem imediatamente o contraponto disso tudo, que é: a gente precisa valorizar esses profissionais que estão, assim como a Leila Azevedo, que está aqui hoje, psicopedagoga, que estão se dedicando a sua vida, o seu tempo, para entrar nesse mundo obscuro, nesse mundo complicado que é essa violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, cada vez mais eu fico grato, Leila, a senhora, a todos vocês que participam desses programas, que ajudam a salvar, a socorrer essas crianças e esses adolescentes. Fico muito mesmo, hoje ainda mais do que nunca, né? Bom, nós voltamos então com o Folha no Ar, que é oferecido por Proteus, Unimed Campos, o Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E Campos tá com o tempo parcialmente nublado, não, tá bem fechadão agora, né? Mas tá. Previsão hoje é de, como diz aqui mais cedo o Renato Carvalho falou, a temperatura caiu um cadinho, né? Tipo mineiro, e caiu mesmo. Agora aqui pelo centro faz 21 graus. Tá aqui também faz 27 de máxima e 19 de mínima. Eu trago de volta aqui a nossa convidada, a Leila Azevedo. Mais uma vez a gente fala que a Valéria Peçanha, que é coordenadora desse programa também, que é outra pessoa também que se dedica, que luta, né? Enfim, né? Que tem aí a disponibilidade da sua vida para poder ajudar essas crianças. Hoje já não pôde vir porque tá sem, não tá. Ela mandou uma mensagem para mim, eu tive dificuldade para ouvir, sim, né? Tava com a voz muito ruim, garganta inflamada e tal, mas recuperação aí breve para Valéria também é o motivo para a gente depois fazer um outro programa. Sim. Né? Aliás, não esperar maio do ano que vem, não, pelo contrário. Sim. Campos tem hoje assustadoramente 137 casos sendo atendidos pelo programa Fortalecer. E eu fiquei tentando imaginar aqui, conversando com a Leila Azevedo, quantos outros casos podem existir? Mais 1.000, mais 10.000, mais 5.000, não sei. Não sei, mas que pelo jeito, infelizmente, não deve ser pouco. Leila, tem várias perguntas aqui para a senhora, e no grupo de WhatsApp tem uma, eu acho ela bem interessante, bem clássica, porque ela traz aqui para gente a realidade e é aquilo que toca bem assim, na ferida da situação. A Silvana Venâncio mora em Bom Jesus, do Itabapoana, e esse grupo aqui é um grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e ela é jornalista, mora lá em Bom Jesus, e diz aqui, é verdade que a maioria dos casos de abuso infantil são de pessoas próximas? E como é o trabalho do programa Fortalecer, que aí a senhora já pode falar e inclusive entrar nesse Maio Amarelo, por favor, Leila. Então, muito boa
legal essa pergunta e é uma dúvida que muita gente tem realmente. A questão do abuso, né, da violência sexual, ela ocorre normalmente dentro de casa, né? Se foi isso que eu entendi. Sim. É das pessoas próximas. Então, aí o que acontece? Quando não é um pai, quando não é um padrasto, tem alguém muito próximo à família, muitas vezes o melhor amigo dos pais. Essa pessoa que conhece a rotina da casa, ela envolve a vítima de tal forma que essa pessoa, esse agressor, passa a ser uma referência para essa criança, uma referência positiva. Então, começa com agrado, oferece um doce, é uma bala, é um passeio, e a família confia. Quantas vezes, e nós temos casos assim, inclusive, que a criança fica entregue a esse melhor amigo ou essa melhor amiga, que, conforme eu falei, não é só homem que pratica o abuso, nem a violência, a mulher também pratica isso daí. E, às vezes, fica em casa com a criança, às vezes é uma casa até que tem uma piscina e que fica brincando com aquela criança na piscina e tem umas brincadeiras, entre aspas, que não são agradáveis e que são característica mesmo de abuso. Então, é uma pessoa que não traz escrito, que que faz parte de uma pedofilia, que é uma pessoa que tem esse tipo de transtorno. Então, a criança fica refém dessa pessoa. Dependendo da idade, né, se essa criança ela não tem maturidade para saber fazer a diferença entre carinho e carícia, então o que se fizer com ela, para ela vai ser a mesma coisa, né? Mas quando a criança ela já tem uma maturidade melhor, às vezes a própria vida já faz com que ela amadureça mais rápido, ela possivelmente ela poderá se sentir incomodada e se afastar ou contar a questão de que acontece com ela. Muitas crianças elas são ameaçadas pelo agressor, de matar os pais dela, quando é em relação a pai, né, que abusa, ele ameaça, se você contar para sua mãe, eu vou matar você, ou eu vou matar sua mãe não pode saber disso, e ninguém pode saber, é uma coisa que fica entre a gente, e a coisa vai continuando, e os anos vão passando, e esse agressor continua nesta mesma situação com essa criança. Então, a gente tem que estar muito atento quanto a isso. A questão que eu falo muito, é essa coisa de pai querer botar a criança sentada no colo dele. Lógico que não estou generalizando. Há casos e casos. Há casos em que o pai, ou o padrasto, ou o avô, o tio, põe essa criança sentada no colo já com outras intenções, por conta já desse transtorno que ele traz com ele. Essa questão da parafilia. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Não há necessidade. O beijo na boca. Por que o adulto tem que beijar na boca da criança? Porque é um selinho. Que selinho? Criança não precisa de selinho. Carinho que a gente faz criança é de outra forma. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, sabe, Cláudio? Porque a gente vê muito desses casos, a gente vê demais, a gente ouve a criança falar sobre isso. Porque meu time beijou na ponta do nariz, aí beijou na minha boca. Mas para que isso? Então, a gente tem que estar com muito cuidado em relação, tá? E sobre o Maio Laranja, que é muito bom de falar nisso, o Maio Laranja, ele foi instituído por conta... Aí alguém pergunta, mas por que a cor laranja? Isso. É porque a cor laranja, ela é a cor de uma flor da gérbera. É a cor... E que a criança desenha muito isso. Então, isso remete à infância dela. Então, foi instituído isso, é uma lei, né? Até uma lei que já foi até regularizada, foi mudada agora em 2024. E é válida para o Brasil inteiro. Né? Essa instituição é para isso mesmo, para a gente trabalhar a prevenção durante o mês de maio, mais que a prevenção, como eu falei no começo do nosso trabalho aqui hoje, que a prevenção teria que ser o ano inteiro, de segunda a segunda.
de janeiro a janeiro. Tem os dias, como tem o dia 18, né? Então, tem dia 18, muita gente não sabe, dia 18 foi instituído por quê? Lá em Vitória, em Vila Velha, em 1973, houve um caso atípico. Porque naquela época você não ouvia muito falar em questão de abuso. O abuso sempre existiu, mas não com a força que tem hoje. E essa menina, chamada Araceli, era uma menina de 8 para 9 anos. Ela foi seduzida no caminho de volta da escola para casa. Os rapazes, né, de filhos de classe média alta, eram os rapazes empresários mais ricos de lá. E eles abordaram a menina, levaram a menina para uma casa que estava em obra e tal, e lá drogaram a menina e cometeram todo tipo de violência sexual que você possa imaginar, a ponto dela ficar desfigurada, e ela magrinha, miudinha, sem força, né? Você imagina uma menina pequena enfrentar adultos bem maiores do que ela, com a força física, e mais sob o efeito de droga. Então fizeram todo tipo de covardia que você possa imaginar, e não se contentando com isso, ainda jogaram ácido no corpo dela, principalmente no rosto, para ela ficar mais desfigurada e não ser reconhecida. Como isso foi um caso que chocou o Brasil inteiro, né, porque não era comum isso daí, quer dizer, além de cometer o crime do abuso, ainda matou, quer dizer, foi homicídio. Então matou a criança com requinte de crueldade. De muita crueldade. Muita crueldade. Para uma criança totalmente indefesa e que não esperava, né? Que ninguém espera que vai acontecer isso. Então, a partir daí, foi feita uma lei, né, para que todo 18 de maio a gente relembrasse e fizesse essas campanhas de prevenção contra esses casos absurdos que nós estamos vendo e vivenciando em larga escala. Teve aquele caso também daquele menino, acho que ele era político no Rio, um vereador. Gabriel? Né? Gabriel Monteiro? Não, daquele Henri Borel, a mãe da... Jaiminho? Jaiminho. Esse aí também que Beto falou, Gabriel também perdeu o mandato, inclusive, por essas coisas todas aí, outras mais. Mas o Jaiminho, né? Foi vereador e tal. E a mãe também. Ou Jairinho? Jairinho. Isso. Eu lembrei do nome do menino, né? E teve a participação da mãe também. Que está presa. Sim. E vira e mexe, vira notícia que os advogados pedem a soltura dela, habeas corpus e tal. E graças a Deus a justiça não dá. E tomara que não dê. A gente tem que acreditar que essa justiça realmente seja feita, né? Sim. Eu acredito. Traz a vida de quem foi, mas tem que pagar pelo erro cometido. Não traz, exatamente, mas tem que pagar. Tem uma pergunta aqui de um professor. Não sei se eu respondi a jornalista lá. Sim. Acho que sim. Ó, tá aqui um companheiro de profissão da senhora, o Luiz Carlos Duarte Peçanha. Ele inclusive falou mais à frente um pouco. Ele é professor e pós-graduado em teologia também. Ele fala até sobre essa questão de acolhida nas escolas. Isso é muito polêmico sempre, né? Mas o que eu quero trazer para a senhora responder é a pergunta dele. Luiz Carlos Duarte Peçanha. Ele é professor da rede municipal também, aqui de Campos. A cultura da erotização dos adolescentes e crianças pode ser um fator facilitador para o abuso sexual e estupro. Tá uma loucura esse negócio de TikTok, né? Esses aplicativos aí. Assim, você pega as meninas, adolescentes, porque ali eu entendo às vezes que não é nem só, não é para erotizar em si, ou ganhar dinheiro com erotização, ou ganhar como é que eu vou explicar o que eu penso? É mais ou menos assim, é para ganhar like. Vale a pena botar um shortinho curtinho, um biquinizinho e
mas fica naquilo ali. Ganhou o like lá, tem mais os seguidores, tem não sei o quê. Mas aonde isso vai parar? Pois é essa questão da erotização, a gente sempre percebe que as mães em casa, já com as meninas pequenininhas, com 2 anos, já com batom, já com sombra, já toda maquiada. Mas a gente tem que entender o seguinte, nada justifica um homem fazer uma situação dessa. Porque a menina ela vai se vestir do jeito que ela se sentir bem, da maneira como ela gosta, da maneira como ela foi criada. E não a mãe, eu não acredito que a mãe faça isso, que ela consinta isso para outros efeitos. Não é por aí. A criança, a menina, a adolescente, ela vai se vestir de maneira, do jeito que ela achar que ela deve se vestir, do jeito que ela está se sentindo bem. É uma escolha dela? É uma escolha dela. Ela foi orientada? A gente não sabe. Essa mãe também, qual é a participação dela nisso? Se ela acha que pode, que não tem nada demais, qual o problema? Né? Então, a gente não pode ficar culpabilizando essa questão de erotização, porque todo mundo tem seu espaço, cada um se vê do jeito que se vê. Né? Cada um escolhe do jeito que ela quer andar, do jeito que ela quer se vestir, né? Eu vejo que quantas mães, eu vou em reunião de mães e tal, as próprias mães aparecem lá aquelas mini blusas, com shortinho, com virilha aparecendo. É o jeito que elas têm ali, não por maldade, querendo erotizar, não é isso. Às vezes até uma falta mesmo de instrução, falta de conhecimento, de achar que está normal. Então, isso daí não significa, não justifica a questão do abuso. Porque, não quer dizer que a roupa que ela use deu direito ao cidadão de... De jeito nenhum, não é a roupa, não é pela roupa, não é pela aparência. Porque tem casos assim que a gente vê, inclusive, outro dia eu vi um camarada no supermercado, acabou encostando na mulher porque ela estava com a roupa provocativa. Aí ele falou, mas também você quer o quê? Com a roupa dessa a gente não aguenta. Como assim? Olha só, teve uma vez que eu fiz uma palestra para um grupo é uma empresa de limpeza que funcionava em Campos e só tinha eu de mulher. Eu era palestrante, única mulher. O resto era uma plateia de 60 homens. Aí você vê como que eu fui bombardeada, né, de perguntas e de questionamentos. E teve um senhor, ele estava sentado já na primeira fileira, ele virou para mim e falou assim, o que você acha de uma menina tem 13, 14 anos, se exibindo pela rua, em cima de uma bicicleta, toda de shortinho, toda à vontade, com metade dos seios de fora. Lógico que a gente tem uma reação. Eu olhei para a cara dele assim, eu falei assim, misericórdia, que resposta convincente que eu tenho que dar para ele. Aí a única coisa que eu achei na hora foi o seguinte, olha só, o senhor tem filha? Ah, tenho 3. Se coloca no lugar das suas filhas. Encerrou. Eu ia falar, se fosse sua filha, isso aí. Encerrou o assunto na hora. O questionamento acabou. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente encontra a resposta. Aí o cara tinha 3 filhas. Filhas. Olha aí. E todas adolescentes. E não o suficiente para ele aprender. Não. É muita ignorância. É muita ignorância. Você acha que mudou o que de lá para cá? Piorou? Eu acho que piorou. Suledil que tem uma pergunta, tinha, né? Agora ele tá mais calmo. Piorou ou melhorou? É verdade, é verdade. Eu acho melhorou, que melhorou. Como as coisas hoje acontecem de maneira muito acelerada, né? Tudo hoje é muito rápido, é tudo resposta rápida, pensamento rápido. Então, eu não acredito que isso aí tenha diminuído, não. Eu acho que a tendência, inclusive, é piorar. E o que nós temos que fazer? É trabalhar nas campanhas preventivas, buscando apoio. Nós, por exemplo, lá no programa Fortalecer, nós temos parceria com os conselhos tutelares, com os CREAs, né? São pessoas que também nos dão suporte para isso, né? Então, sozinha a gente não consegue nada. E esses órgãos, né? Porque se a rede ela não estiver integrada, o nosso trabalho também vai ser em vão.
Então, nós contamos com o Conselho Tutelar, que está sempre firme com a gente, em época de campanha, ajuda a gente nas panfletagens, nas adesivagens de carro. Tivemos agora no dia 19, encerrando esse ciclo de trabalho do mês de maio, lá na Polícia Rodoviária Federal, que todo ano tem uma parceria muito bacana com a gente, que vai parando os caminhões, e a gente conversa com os caminhoneiros, né, e outros veículos também. Fazemos também aqui adesivagem, panfletagem, aqui no centro da cidade, nos entornos do centro, e a gente colhe informações também, porque quando a gente faz um trabalho de sensibilização, esse tipo de trabalho de distribuir panfleto, aí as pessoas falam assim, já vem distribuir coisa de candidato. Não, não é nada de candidato, é um trabalho sério, um trabalho que a gente tem que estar realizando o ano inteiro, e no final a pessoa acaba até te relatando casos que você nem estava sabendo ainda. E as perguntas que essas pessoas fazem a gente na rua são assim, de deixar o queixo caído. E normalmente elas, sabe o que elas falam? Ah, mas a mãe é culpada. Ou então a criança que foi culpada. Como que a criança é culpada? É uma loucura isso, a criança né? não tem culpa, Cláudio. Não tem. A criança não tem culpa disso, ela não pediu para passar por essa situação, não. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? E essas pessoas continuam falando isso. E essa desconstrução nós temos que fazer. E como que a gente desconstrói isso? Através das campanhas que a gente faz. É o trabalho de sensibilização. É meio que uma formiguinha, né? É trabalho de formiguinha. Nesse marzão todo aí de ignorância, né, cara? De ignorância, exatamente. Ou ignorância ou maldade? Porque tem a questão também do caráter, né? Ou da falta dele, né? O mau caratismo, você sabe que ele leva a situações muito graves, muito complicadas para a gente absorver isso daí. Sim, sim. Isso já seria um outro assunto. Né? É outro programa. Sim, Fica aqui o convite já de antemão para vocês. Eu acho que a gente também faz parte dessa sociedade civil organizada, e a comunicação, os veículos de comunicação como o nosso, que é um veículo tradicional, mas independente disso, é um veículo de concessão federal, a gente tem, e também independente de ser concessão ou não, eu acho que é por índole, eu acho que é por diretriz desse grupo aqui de comunicação, que é o Grupo Folha da Manhã, participar e fazer parte dessas lutas. São todas as lutas que a gente tem que abraçar, e essa é uma das que a gente abraça assim com muita força, com muita vontade, porque eu sinto que vocês ainda precisam de mais apoio, tanto do governo, do governo municipal, estadual, federal, seja de onde for, dos empresários. Amém. Quem quiser, puder ajudar, porque assim, sabe, de que forma o empresário pode ajudar? Leva uma palestra dessa, como você falou agora, né, lá na empresa de limpeza, eu sei qual que você falou, eu acho que eu sei mais ou menos. Mas você fala, as redes aí que estão na nossa cidade, ou que são da nossa cidade, ou não precisa ser rede, pode ser um mercadinho, pode ser uma lojinha, todo mundo pode chamar. Inclusive, como a gente participa de palestras em escolas, nós temos agora uma parceria com o PSE. Sim, né? Programa Saúde na Escola. Sim, a gente agora está com essa parceria também, e agora no mês de maio foi até uma outra psicopedagoga que participou junto com a coordenadora do PSE, e elas fizeram, né, as palestras durante 4 dias conversando com professoras de creche. Mas isso daí ainda é o mínimo do mínimo, porque o assunto ele requer uma abrangência maior de pessoas. Você quer ver um lugar que a gente tem dificuldade de adentrar nas igrejas. Ah, é? Nem todas as igrejas te convidam ou aceitam que você vá falar sobre o assunto, porque dentro das igrejas ainda o assunto é velado. É o medo de falar sobre o assunto, e é um lugar onde nós sabemos que há grande necessidade também. Também. Não importa qual denominação, qual religião, qual religião, né? Acredito. Então a gente tem assim, eu por exemplo, eu tenho muita vontade de ir para as igrejas e falar sobre o assunto.
Já fiz até numa igreja batista, lá no Flamboyant, algum tempo atrás, porque é uma igreja engajada nessa campanha. Legal, também. Parabéns aí. E eu fiquei assim, maravilhada. Eu fui num domingo de manhã, no horário de escola dominical, parou tudo só para ouvir a palestra. Fui um juiz também. Ele fez a parte, né, jurídica dele e eu fiz a minha parte. Então, mas foi assim, essa é uma exceção. Se já me ofereci para outras igrejas, porque aqui não tem como falar sobre isso, que as famílias não vão estar, né? Tem essa cultura de que dentro da igreja não acontece, né? E nós sabemos que acontece em qualquer lugar, em qualquer setor. A sociedade, ela é muito grande, ela tem vários âmbitos, e em qualquer âmbito social acontece. Essa coisa de conservadorismo, entre aspas, né? Porque o conservadorismo, aquela coisa que vale a pena ser destacada até, mas tem um conservadorismo aí exacerbado, uma coisa... Exatamente. Né? E que acaba criando essa redoma aí, dificultando a situação de esclarecimento. Ninguém quer. Sim. Né? Cara, que bom, Leila, poder recebê-la aqui. Não sei se foi tão bom para você ter vindo aqui tão cedo, mas para nós foi um prazer imensamente grande, prazeroso. Porque o nosso trabalho é esse mesmo, é buscar multiplicadores de você, com uma rádio na mão, né, com uma comunicação na sua mão, quantas pessoas nós estamos aqui abrangendo, e eu espero ter conseguido responder e ter esclarecido alguns pontos, né, que muitas pessoas desconhecem, e que essas pessoas repliquem nos seus lares, né, nos seus locais de trabalho, essas informações que a gente está passando. E o profissional, por exemplo, da educação, ele precisa ser treinado, claro, evidente. Mas a maioria dos profissionais de educação, eu não sei qual o percentual, mas eu vou dar um chute que é a maioria. A maioria, talvez, seja pai. Sim. E se você é pai e é mãe, então você sabe muito bem, né, quais são os sinais que seus filhos e que as crianças emitem justamente. Né? Não precisa ser pai nem mãe para você entender que são esses exemplos aqui, ó, como você falou. Tristeza, depressão. É difícil de detectar a pessoa. Baixo rendimento escolar, depressão, não vontade de ir para a escola. Depressão pode ser que seja uma coisa assim difícil de detectar. Mas tudo isso junto, né? Choro sem causa, eu vi aqui. Agressividade também. E por aí vai. Medos constantes, comportamento sedutor também tem que ficar de olho. Né? É assim. E porque a sexualidade numa fase da criança e adolescência, ela é um negócio do descobrimento, né? É um negócio instigante, é um negócio... E há uma ideia também de que criança pequena, ela tem um período em que, quando ela começa a se descobrir, né, a descobrir a sua sexualidade, é uma coisa normal. Uma criança de 3, 4 anos, por exemplo, uma escola que tira o shortinho, aí vai mostrar o pênis para o outro coleguinha para medir quem tem maior. Sim. É uma coisa de descoberta, né? Não é questão de abuso. Não é questão que essa criança está querendo mostrar o seu pênis porque quer comparar o tamanho com coleguinha. Como a menina também. Às vezes o menino tira o shortinho, mostra para a menina, ela tira a calcinha e mostra a vagininha dela, por uma questão de ser diferente. Por que o meu é assim e o dela é assim? Aí, isso é uma questão de faixa etária, é uma questão de descoberta da sexualidade, né? Ela está se descobrindo. Então, a escola, os profissionais têm que estar preparados para isso, porque pode ocorrer, inclusive, a fulaninha está baixando o short fulaninho, isso aí é abuso. Não. Vamos estabelecer os critérios, né? E nós sabemos que existe isso daí. Também tem,
Também não tem Por isso eu falei e você reafirmou. Tem que ter uma capacitação para os profissionais da educação, porque lidam com crianças todos os dias, né? E se não tiver esse mínimo de conhecimento, a coisa vai passar como que deixada para trás. E não é assim que a gente tem que funcionar. A gente tem que estar atento, mas a escola tem que estar atenta, porque é uma coisa que eu acho importantíssimo, que eu deveria ter falado no início, eu esqueci. A escola, primeiro, ela tem que ser acolhedora com essa criança. Capacitação dos profissionais e envolvimento das famílias, das casas dentro da escola. A escola, ela não pode trabalhar a sua criança isoladamente das famílias. A escola tem por obrigação de trazer essa família para dentro da escola. Sim. Né? Porque a escola, ela é uma ponte, porque quantas coisas que a criança revela que não tem coragem de revelar em casa. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos convidar, vamos nos aproximar, vamos envolver os familiares dentro dos projetos escolares. É isso que, às vezes, a gente sente um pouco de falta, né? Tem que haver investimento nisso daí. Então, agora tem um período muito bom. Eu acho que das formas de trazer as famílias, e aí você traz um número grande, são as festinhas. Mas que inclua ali nessas festinhas também os trabalhos e esse comprometimento, esse envolvimento que a senhora está falando. Minha esposa é professora na rede municipal também de ensino e a gente sabe a luta de todas elas nesse sentido. É uma luta muito grande, é matar um leão por dia, né? É matar um leão por dia. Às vezes o professor ele quer fazer o melhor, mas ele não tem um recurso, ele não tem material, falta a infraestrutura necessária, muitas vezes falta, né? Essa inclusão, esse processo de inclusão, ele é muito precário no meu modo de entender. Tipo assim, na minha opinião, eu posso estar errado, não tem problema, eu me corrijo se for o caso, sou homem para isso, mas assim, esse processo de inclusão das crianças, ele é tão precário que ele exclui mais ainda. Eu já cansei de falar isso aqui com todos os secretários. A gente precisa ter os cuidadores, o professor não está preparado para cuidar de uma criança, não está, o professor faz o que ele pode e o que ele não pode, o professor está doente, o professor não ganha para isso. Tem uma série de... Mas assim, o professor ele faz muito mais do que dar aula. Acho que dar aula é quase que um detalhe só do professor. Ele toma conta tanto dessas crianças, tanto. Porque se eu fosse alguém na vida, a primeira coisa que eu acabaria era o Ministério da Educação. Educação você dá em casa. Aqui nós vamos ter Ministério do Ensino, aqui nós vamos te ensinar. Ministério do Conhecimento, aqui você vai ter conhecimento. Educação você aprende em casa, aqui ainda. Agora tem muitos pais também que deixam as crianças lá na porta do colégio, tipo assim, cuida aí que é de vocês. Não é do colégio não, não é da escola não, é seu. Aqui nós só vamos dar conhecimento ao seu filho. Claro que tem as regras, tem um horário, isso tudo ajuda. Agora, as pessoas confundem tudo. Exatamente isso. O que a gente percebe é que de uns tempos para cá, as famílias estão delegando a educação para as escolas. E não é assim. A criança já tem que chegar na escola já educada, né? E vai dar continuidade naquilo que for necessário, vai trabalhar com projetos, vai trabalhar com palestras, vai colocar a família junto, aquilo que a família não tem para ensinar, para educar. A escola pode também ser uma ponte para poder fazer essa educação acontecer realmente, mas delegar a responsabilidade que é dela para a escola, isso daí é uma coisa que a gente procura desconstruir, que está muito difícil ainda, né? Eu acho que é um trabalho que tem que ser muito bem pensado, tem que juntar os pedagogos, os educadores, sociólogos, tem que juntar todo mundo para repensar sobre essa questão aí, fazer umas mudanças nas escolas para que essa responsabilidade de educação retorne para as suas famílias. Perfeito. Minha querida Leila Azevedo, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz,
É triste que a Valéria não pôde comparecer, mas evidentemente que a gente sabe, conhece a sua capacidade e a sua experiência, que conta aí muito, né? E que bom que você usa tudo isso para ajudar a gente, ajudar a nossa comunidade. Vamos te agradecer não só pela entrevista de hoje, mas pelo trabalho que você vem fazendo, desejar lá muita saúde, muita força para você continuar essa guerra, essa batalha, porque sinceramente eu fiquei, teve hora que você estava contando assim mais detalhes aqui pra gente, eu fiquei passando mal, eu me sinto mal mesmo, e eu acho que não deve ser muito incomum esse tipo de sentimento nas pessoas, porque não é comum você ver uma criança sendo maltratada, judiada, e como você disse aí, dessa lá de Vitória, lá do Espírito Santo, né, que acabou originando aí o dia 18 de maio. Que coisa terrível, que coisa repugnante, né? A gente fala no 18 de maio, né, e reporta a essa mas tem que falar da menina. E exato, a gente também não pode esquecer que Campos também tem casos assim, né? Tem. Ah, meu Deus, não falamos, mas assim, foi agora a pequena... cadê o nomezinho dela, gente? Tem, ela também de 9 anos, foi agora, de 6 anos, pequena Sofia, não foi? Também sofreu barbaridade antes de morrer, meu Deus. Então, quer dizer, é um caso assim que choca muito, né? A gente, principalmente que é profissional da área, que conhece, que lida com isso todos os dias, é quando entra a questão da morte, né, do assassinato, com uma criança totalmente indefesa, que com todo o direito à vida, e de repente tem tudo interrompido drasticamente, é uma situação que revolta realmente. Toda a sociedade se revoltou com esse caso, a gente também se revoltou, porque não é pelo fato da gente lidar com essas questões que a gente acha normal. Não tem como, não tem. Foi como eu falei no começo, para mim caso nenhum é normal. Nenhum caso novo para mim é normal. Continuo sempre com aquele sentimento de revolta, de tristeza, né? A gente até conversa muito lá no trabalho que a gente deveria ser cuidada também. Porque se a gente cuida, quem cuida da gente? Não tendo. Nós não temos se você adoecer, da gente. Porque a gente emocionalmente também adoece ouvindo esses casos. Então, sempre estamos comentando, só trabalha nessas questões quem tem perfil para isso. A gente tem que ser profissional naquele momento, te dar aquela acolhida, a gente abraça a causa, mas quando a gente bota a cabeça no travesseiro, o problema volta a perturbar a nossa cabeça. Eu vou te contar uma história então para você rir um pouquinho, para você não ficar só triste aqui. Sim. 20 anos, né? Você tá começando na briga, né? Na vida. Se bem que eu comecei com 12, então com 20 eu já estava bem calejado de algumas coisas. Mas vamos lá. Aí surgiu a necessidade de dirigir uma ambulância. Aí eu fui... tudo bem, é mais um... Para quem nunca dirigiu uma ambulância, por dentro é o mesmo carro. Você está dirigindo, para o motorista, né? Era uma Kombi. Não, aí, tá. E aqui em Campos tinha muito isso, né? Dos políticos, lembra? Centro de reabilitação. Aí, do nada, só que eu nunca tinha socorrido ninguém, né? Já tinha um tempo lá dirigindo, ela colocava a ambulância para fora, guardava na garagem. Guardava na garagem. Tudo bem. Quando foi um dia, Claudinho, vai ter que ir lá em Santa Rosa pegar uma senhorinha que quebrou a perna, tá sem ambulância aí no hospital e precisa socorrer a senhorinha. Tá, eu cheguei lá. Menino, que eu fui ajudar a pegar a senhorinha também, que ela tinha quebrado o fêmur, tadinho. Meu Deus. Foi fratura exposta. E você tem técnica nenhuma disso daí? Mal para dirigir. Mal para dirigir. Gente, aí ela tinha tido fratura exposta no fêmur. Coitada.
E eu não tinha visto. Quando eu peguei a perninha dela assim, o fêmur apareceu, ela caiu para um lado, eu caí para o outro, chamaram outra ambulância para socorrer nós dois. Cláudia, cada um no seu quadrado. Você estou falando para a senhora? Então, você precisa dos seus cuidados devidos, cada um no seu lugar. Por isso que eu tenho assim, muito carinho, muito respeito por profissionais como a senhora, que se dedicam a sua vida e que tem que ter um mínimo de reconhecimento e tingar flores todo dia. Meus livros estão lindos. Cuida deles lá. Parabéns para a senhora. Eu que te agradeço, né, pela oportunidade, abrir as portas aqui, abrir os microfones para o programa Fortalecer. Em nome do programa, estou agradecendo mesmo. Valéria gostaria muito de estar, mas infelizmente a voz dela hoje não está colaborando. Mas numa próxima oportunidade, se precisar, a gente volta sem problema. De tudo não é ruim, não, porque fica aquela oportunidade pra gente voltar. É verdade. A Valéria não foi, tem que chamar ela agora. É verdade. Pode ficar tranquilo tá que... Olha, muito obrigada a todos os ouvintes também pelas perguntas. Espero que vocês tenham absorvido alguns conhecimentos e vamos multiplicar isso daí. E agradecer também a toda a rede que tem nos apoiado, que são os CREAs, os Conselhos Tutelares, o PSE, a própria Fundação, e estamos juntos. Né? Só para fechar, não falamos do Disque 100. Sim. Pode ligar. Nós temos os canais de denúncia, né? O Disque 100, que é o oficial, né? Que é o nacional, na verdade, o Disque 100. Temos também, vocês podem fazer denúncias aos conselhos tutelares. Essas denúncias, lembrando bem que elas são anônimas, que não precisam ter medo. E um detalhe também, quem for denunciar não precisa exatamente ter certeza do caso que está sendo ocorrido, né? Pode denunciar. Você suspeitou, liga para o Disque 100 ou para o Conselho Tutelar, e o CREAS também recebe, e só dá indicação de endereço, né? De as referências necessárias. Tem que ter uma referência, sim, mas é uma ligação completamente anônima, sem medo. E é esse procedimento que vai ajudar a diminuir essas estatísticas que nós temos. E o telefone do programa Fortalecer é o 98175-0720. Repetindo. Não, eu tenho aqui, tá no cartaz aqui, ó. É 98175-0720. O telefone do Fortalecer já é para quando a vítima vai para o seu tratamento, o seu acompanhamento, e porque já passou por todos os órgãos, já passou por delegacia, já passou por CEDIP, né? Porque Sim. É a profilaxia que tem que ser feita, já passou pelo CREAS e pelo Conselho Tutelar. Então, quando chega lá para Fortalecer, já é mesmo na parte final, que também a gente não sabe o tempo de duração deste tratamento. E se quiser também alguma palestra, algum contato, ou para ajudar em alguma coisa também, sim, pode ligar. A gente está de portas abertas mesmo. Tá certo, então. Conversamos ao vivo com a Leila Azevedo, psicopedagoga do programa Fortalecer. Fechamos por aqui este Folha no Ar, que volta amanhã, às 7 da manhã. Vamos estar aqui com o campeão brasileiro de Ironman, o Cristiano Abreu Barbosa, junto do Aloysio Abreu Barbosa, aqui amanhã também, às 7 horas da manhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Diegues apresenta, sábado 8 de junho, às 22 horas.